Bom dia, graças a Deus, Senhor Jesus. Vamos estar aceitando. Não sei se todos aqui já foram em alguma casa que na entrada da casa tem aquele tapetinho escrito "Tu és bem-vindo". Eu acho assim, bem interessante quando eu vou em uma casa que tem esse tapete na porta do lar, assim. Porque, na verdade, a pessoa, a dona da casa, ela está abrindo as portas da sua casa e está declarando: bem-vindo neste lugar. Nós somos morada do Espírito Santo. Tem até uma música que diz: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Que nessa manhã, assim como nesses lares, que a gente coloque esse tapetinho na porta da nossa casa, declare: Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo no meu coração, faz morada em mim, ó Pai. Que possamos declarar: nós precisamos de Ti e reconhecemos, não dá para viver sem a Tua presença, Pai. Amém. Corações abertos.
porque Tu és esse Deus misericordioso, Pai. O Senhor é esse Deus de amor, esse Deus de compaixão, Deus. Pai amado, que possamos reconhecer que não dá para viver sem a Tua presença, Deus. Pai amado, que cada cântico entoado nessa manhã possa chegar no Teu trono e alegrar o Teu coração, Pai. Pai amado, que o Senhor esteja olhando para cada coração aqui, Deus, quebrantando cada coração, ó Pai, sondando e transformando segundo a Tua vontade, Deus. Possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, possamos ouvir exatamente aquilo que o Senhor tem para nos falar, Deus. Que através desses cânticos, Pai, possamos declarar quanto nós Te amamos, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Jesus, eu só tenho a Ti. Possamos declarar nessa manhã que, apesar das dificuldades, independente das circunstâncias, possamos declarar: Jesus, só tenho a Ti. Tu és a única coisa que eu preciso. O que
na verdade, é um dia de gratidão, é um dia de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mas principalmente por tudo que Ele é. Sim, em casa a gente está muito feliz, está com o coração grato a Deus, porque ontem fez um ano que meu pai fez o transplante. Então é um dia de vitória, é um dia que o nosso coração enche de alegria. E como é bom dizer que a felicidade, o amor, o perdão do nosso Deus são maiores que os nossos erros e que as nossas fraquezas. Obrigado, Pai, por este ato de amor tão grande que o Senhor nos permitiu. Nós agradecemos à igreja, aos irmãos, porque muitos sustentaram a nossa vida em oração. A gente agradece a Mia que, junto com o Conexão Team, esses adolescentes, eles estiveram orando a cada semana, a cada dia, para que tudo ocorresse bem, para que os planos do Senhor pudessem se cumprir. E o amor de Deus, Ele supera todas as situações. Obrigada, Senhor, por abençoar toda a equipe médica e até hoje continuar abençoando o tratamento dos procedimentos. Dia 27/9, dia inesquecível, a visita do Senhor Jesus. Amém? Os próximos cânticos são cânticos que falam das promessas de Deus. O próximo cântico é delas de promessas. Em seguida a gente vai cantar Descansarei. Quantas coisas o Senhor tem prometido e nós cremos que o Senhor ainda fará infinitamente mais. Sempre atentos permanecem em mim.
Pai, eu quero agradecer cada uma das vidas que estão aqui. Eu quero agradecer porque o Senhor nos dá livre acesso para chegarmos até o Senhor. Deus, são tantos motivos de alegria, Pai. Ontem foi o casamento da Beth. O Senhor completou um ano de transplante, Deus. Minha vida, o Senhor tem feito tantas coisas, Pai. E eu sei que na vida de cada um aqui também, se a gente fosse parar para contar, a gente ficaria muito tempo para ouvir tantas bênçãos, Pai. Porque o Senhor é um Deus de promessas, Deus. A Tua palavra não volta, Pai. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que planejou na nossa vida, Deus. E, Senhor, queremos te dar glórias por isso, Pai. Deus, sabemos que as lutas vêm, as dificuldades vêm, o vento sopra, a gente balança. Mas as nossas raízes estão no Senhor. Por causa disso, Deus, a gente pode descansar. Pai, obrigado porque o Senhor é rocha forte. O Senhor nos sustenta, Pai. Quando estamos no chão, o Senhor diz: vem, vamos juntos. Eu estou com você. Pai, eu peço que você coloque sua mão sobre cada uma dessas vidas, Pai. Brota no coração, Deus, uma oração de louvor, Pai. Brota no coração, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, os motivos de alegria, Pai. Inclusive as lutas, Deus. Pois é na luta que nosso caráter é forjado, Pai. Na nossa luta que nossa fé é fortificada, Pai. Deus, toma a vida do Rodolfo, Senhor, que vai trazer a mensagem, Pai. Deus, que não seja simplesmente uma mensagem de boca, uma mensagem de inteligência, mas que venha direto do seu coração, Deus. Pai, nós queremos que toda vez que ouvimos a sua palavra, que nosso coração seja transformado, Deus. Queremos sair daqui diferentes, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra seja proferida, Deus. Que a transformação comece, Pai, que sejamos desafiados a mudar, Deus. A sair da nossa zona de conforto, Pai, e caminhar dia após dia para mais perto do Senhor. Deus, em Teu nome, Pai, que oramos e agradecemos. Pedimos também pelo grupo japonês, Pai, que o Senhor possa estar com eles, Deus. Da mesma forma, falando aos seus corações, Pai, trabalhando em suas vidas. E as criancinhas, Deus, os professores. Pai, falar com essas vidas, Pai. Esses corações tão puros. Em Teu nome, Senhor. Amém. Bom dia a todos, graças a paz do Senhor. E se o Rodolfo pode vir à frente, eu conheço o pastor Rodolfo já de longa data, na época que nós éramos jovens e adolescentes. O jovem ficou, mas o adolescente já foi, né? Então o pastor Rodolfo está aqui para poder compartilhar o que Deus tem feito na vida dele, os projetos que Deus tem colocado no coração dele. A Sandra também, a Sandra está ali atrás, a esposa do pastor Rodolfo. As crianças acho que subiram já, né? Na classe. Estão subindo lá. Então, eu vou apresentar o pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo ele é pastor lá na igreja de Diadema, na igreja metodista livre de Diadema. Ele se ligou lá com a pastora Kátia. E no próximo ano, ele tem um projeto, junto com a Sandra, de ir para o Japão, para ser missionário durante 3 anos. E ele vai compartilhar um pouco sobre isso nessa manhã, tá bom? Então, vou passar para você. Deus abençoe. Ai, com licença. Desculpa, mas eu preciso falar. Pessoal, eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu sei que encontrava pessoas aqui que falavam que tinha passado da igreja. Eu não estava vindo mais de manhã por causa do meu trabalho. Agora eu tenho que falar para vocês que eu estou desempregada e muito feliz. Porque eu vejo o poder da oração nessa demissão. Porque todos os dias, durante quase 3 anos, todos os dias desanimada. E ele fala no Salmo 34, 18, eu estou perto porque estão desanimados. E todo dia eu pedi a força de água para aguentar mais um dia. Eu fui levada 2 anos e meio com advogado e médico para trabalhar. 2 anos e meio doente no trabalho. E não vou pedir demissão, porque é isso que eles querem, eu não vou pedir demissão. E Senhor, eu peço mandar embora, Senhor, eu peço mandar embora todos os dias. E aconteceu. Eu fui mandada embora. E eu aguentei, eu estou feliz porque eu aguentei firme até o último dia. Eu não cheguei atrasada, eu não faltava, tudo era avisado e consegui. Hoje eu vejo, pessoal, o poder da oração.
para o nosso país. Tá? Essa eleição é muito longe de nós. É para governador, para senador, para deputado estadual, federal. Se tivermos que colocar alguém lá, vamos colocar alguém justo. Tá? Que não venha ser bonzinho. Eu vou dar o prêmio da igreja se vocês derem os votos. Sabe? Não vamos vender nosso voto. Nós precisamos, sabe, disso. Tá? Então, muito obrigada por me desculpa. Amém. Ó, pessoal, eu muitas vezes gente chorando aqui de tristeza, mas também quando eu tô feliz eu venho. Amém. 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 Então, ohayou gozaimasu. Shiteiru rito ni hisashiburi né? Shiranai rito ni hajimemashite, Rodolfo to moshimasu. Diadema no Kyokai no Bokushi desu. Né? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Quem entendeu? Muito bom. Então, eu, né, para quem eu já conheço há muito tempo, né, faz bastante tempo que eu não venho aqui, né, a gente tem um carinho muito grande pela Igreja de Mogi. A Igreja de Mogi sempre esteve nos apoiando muito, né, nos nossos projetos missionários. A gente tem um carinho muito grande por vocês. E para quem eu não conheço, né, então, eu sou o pastor da Igreja de Diadema. A gente tem esse projeto, meu nome é Rodolfo, e a gente está, estou traduzindo, né, contem com a gente, por favor, e a gente agradece, né, desde já a oportunidade de estar falando aqui e a oportunidade que vocês têm nos dado para nos apoiar, para orar por nós. Isso é muito importante. Sem vocês estarem junto com a gente, não tem muita razão da gente estar fazendo missões, né? Então é isso. Queria começar então, né, nosso projeto. A gente faz parte, na verdade, do projeto maior, que é o projeto Japão da denominação da Metodista Livre, onde hoje já tem o Sage trabalhando lá. Mas eu queria começar trazendo um versículo para vocês. Vamos colocar, se você quiser, ele está lá em Romanos 10, a gente vai usar bastante Romanos 10. Em Romanos 10 ele diz assim, né? Se você confessar, posso descer aqui? Obrigado. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uau! Essa aqui é a base da nossa fé, certo? Não é a base da nossa fé? O que a gente crê? Independente daqueles outros pontos, Deus é triuno, Deus, mas é a base da nossa fé, aquilo que nos motiva a vir aqui hoje e louvar a Deus e falar para Deus o quanto a gente ama e o quanto a gente confia nele, é porque nós nos sentimos, nós entendemos que nós somos salvos. E o que fez a gente ser salvo? Crer de coração em Deus e confessar com a nossa boca, certo? Essa é a base. Essa é a base da motivação de tudo que a gente tem que fazer na igreja. E ele continua dizendo, pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. E aqui você vê assim que não tem nenhuma condição. A única condição é crer e confessar. Não tem ritual que você precisa fazer, não tem valor que você precisa pagar, não tem nada que você precisa fazer para ser salvo. E não tem nada que você faça que faça com que você seja digno de ser salvo. E não tem nada que você faça que te coloque em uma situação que você não pode ser salvo. Isso traz muita esperança para o nosso coração. Porque não importa se eu sou o maior político da terra, ou se eu sou um cara bonzinho, eu preciso crer no Senhor Jesus e confessar com a minha boca. E só isso. Não basta mais nada, não é bater cartão na igreja, não é ser batizado, não é isso, é crer e só. Uau, puxa, é só isso que eu preciso. É tão bom, né? É tão bom que a gente não precisa depender de mais nada. E ele continua dizendo, isso é uma reflexão que Paulo vai fazendo. Como diz a Escritura, todo aquele que confia, jamais será envergonhado. Uau! Ele não só nos salva, como ele fala, eu vou estar com você e eu não vou deixar você se envergonhar. E ele continua ainda, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ou seja, também não tem nenhuma importância de onde você vem. Não importa qual é a sua descendência, não importa se você é japonês, brasileiro, judeu, gentil, né, alemão, argentino, talvez. Não, estou brincando. Argentino também, olha só, né? A gente não importa, nada disso importa. Você está brincadeira, gente, por favor, meus irmãos argentinos, menos no futebol. Mas abençoa ricamente a todos, só basta invocar. E olha como ele termina dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só isso. É só isso. Essa
Essa é a base da nossa salvação. Isso é o que nos motiva a vir aqui, isso é o que nos motiva ao louvor. Amém? Paulo faz essa reflexão e aí ele para e percebe que existe um problema. Próximo. Continuando o texto. E aí Paulo levanta. Se basta invocar o nome do Senhor, se isso está aberto para todo mundo, nós temos um problema aqui. Como eu vou invocar em quem eu não creio? Agora, como eu vou crer se não me falarem sobre esse Deus? Certo? E como eu vou ouvir se não há quem pregue? A questão é, você está aqui hoje porque alguém um dia falou do Evangelho para você, te convidou para a igreja, foi gentil com você de alguma forma, ou alguém veio para a igreja sozinho? Alguém veio para a igreja sozinho? Não, todos nós que estamos aqui, você por um pai, mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, foi um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um parente que te convidou para vir, certo? E hoje você está aqui, né? E Paulo vai vendo essa situação e vai vendo que, infelizmente, há lugares em que as pessoas não estão ouvindo. Como essas pessoas ouvirão se não tem ninguém indo lá? E como então elas não vão crer para invocar e serem salvas? Então as pessoas só serão salvas se houver quem vá e fale do Evangelho. Senão não há salvação. E essa é a razão da igreja existir. Essa é a razão da igreja existir. Se a igreja ela se torna um refúgio para a gente fugir do mundo, a gente errou na base daquilo que é o Evangelho. A igreja não tem que ser refúgio, não tem que ser fortaleza. A igreja tem que ser quartel-general, de onde a gente sai, a gente se reúne, bola a estratégia e sai. A gente se prepara, treina, se arma e sai para falar do Evangelho para aqueles que não foram salvos, para que eles saibam que basta invocar o nome do Senhor. Continuando, Paulo então tem uma resposta para esse problema: é missões. A resposta de Paulo para existem lugares que as pessoas precisam invocar o nome do Senhor para ser salvo é missões. Quando eu estou falando de missões, a missão da igreja, eu não estou falando só, isso só funciona se você cruza a fronteira. Não, é o vizinho, é todos os lugares onde há essa necessidade, conforme a estratégia que Deus vai mostrando. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo entendeu o próximo versículo, pode colocar, né? Então em Atos ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que isso significa para Paulo? Paulo está em Jerusalém, então ele está dizendo, tanto em Jerusalém, ali pertinho de mim, quanto na Judéia, que era ali mais ou menos o pessoal com a mesma cultura, meio parecido, com a Samaria, que já era cultura estranha, diferente. Os samaritanos, os judeus consideravam os samaritanos que a gente considera a gente, né? Estou pegando a Argentina, né? Mas tudo bem. E até os confins da terra. Por isso que Paulo, na cabeça dele, ele quer ir aonde Cristo não foi anunciado. Por isso que e olha só as viagens de Paulo. Esse é uma bandeira de Paulo. Você pode ver ali, que não é que ele foi seguindo essa ordem. Primeiro a gente evangeliza Jerusalém, depois a gente evangeliza a Judéia, e depois que todo mundo for crente aqui, aí a gente evangeliza Samaria, e depois que todo mundo for crente aqui, a gente evangeliza os confins da terra. Não. Ele vai indo conforme vão aparecendo as oportunidades, as necessidades, conforme Deus vai falando. Por isso que as viagens dele, você vê que é um negócio meio barabará. É bagunçado, entendeu? É uma bagunça. Ele vai para um lado, volta. E ele tem vontade de ir lá para Tarsis, que para eles era o lugar mais distante possível, que era na costa da Espanha. Era um negócio difícil naquela época de você chegar até lá. E ele está querendo ir, porque o princípio de Paulo é esse, o próximo versículo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre excesso de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então, na cabeça de Paulo, eu preciso falar para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de saber que basta invocar o nome do Senhor para ser salvo. E por isso, Paulo vai indo nos lugares que não existe o Evangelho na sua época. Desculpa. Ok, então essa é a realidade de Paulo, mas o mundo de Paulo
para o mundo que nós temos hoje mudou bastante, né? Então, muitos lugares que Paulo evangelizou hoje talvez precisem de missionários de novo, tá? Mas olha, vamos pensar um pouquinho, então, pensando no mundo de hoje, pode mudar. Nos países fechados evangélicos hoje, existem muitos países fechados evangélicos, mas eu escolhi alguns em especial para a gente ir fazendo e pensando qual é a lógica daquilo que a gente tem trabalhado. O primeiro país que eu queria colocar é a China, tá? Por que a China? Tá? A China, ela hoje eu escolhi a China porque a China é famosa, não é verdade? Dizem que Deus criou o mundo em 7 dias e o resto todo foi feito na China, não é? Então eu sempre conto essa impressão, né? Eu peguei esse meu celular aqui e eu quis ver a bateria, para ver qual era a voltagem da bateria, curiosidade, coisa de nerd, né? Aí eu fui olhar lá qual era a bateria, e aí o que estava escrito made in? Mentira, made in Brasil. Gente, até cantei o hino nacional, né? Eu vi uma bateria made in Brasil. Eu só fui fazer manifestação, porque já passou, né? Mas deu vontade, né? Tal, ouvindo, e cara, né? Uau, uma bateria feita no Brasil. Vamos convir que é uma coisa rara, né? Então hoje, com certeza, você tem muitos produtos made in China, certo? E a China está na moda. A China se tornou a segunda maior economia do mundo, ela passou o Japão, tá? Mas a China, pode colocar, a China, ela é, na classificação do site da organização Portas Abertas, que é uma organização que ajuda e auxilia cristãos perseguidos pelo mundo, ela está na projeção, né, de 37º em perseguição. Ou seja, você ser cristão... Foi? Tá. Não é com a gente. A China, então, o que acontece? Você ser cristão na China é uma coisa muito complicada. Tá? Provavelmente você vai ser perseguido, vão fazer vistoria na sua casa. Lá tem uma igreja, mas é a igreja oficial do governo, que tem agentes do governo assistindo o culto. Ok? Tá? E sim, em 2012, quando eu fui para o Japão, tive a oportunidade de ir em Hong Kong, e eu conheci missionários brasileiros na China, conheci pastores chineses da China continental, e eles falaram assim: olha, pastor, se vocês quiserem mandar missionários para a China, eles serão bem-vindos, né? Claro, mas nós não precisamos mais. Por favor, nós estamos enviando missionários. E a igreja chinesa, ela tem um projeto chamado Back to Jerusalém, voltando a Jerusalém, que eles querem fazer todo o caminho de volta pelo Oriente Médio, pela Ásia ali, Oriente Médio, para voltar a Jerusalém e evangelizando. Então você começa a ver, por causa de negócios, chineses entrando ali no Iraque, difícil, né? Irã, pastores chineses, missionários que estão fazendo o caminho de volta. Uau, não é impressionante? Né? Como a igreja é muito maior do que a gente imagina, tá? E eles contam os dias em que o governo vai liberar a igreja, porque está um negócio gigantesco já. Outro país, próximo país, Coreia do Norte. Coreia do Norte, famosa, né? Também, né? Do gordinho doido lá. O nome dele, sei lá, tem na água, Kim Jong, né? Aí, a Coreia do Norte, por que coloquei a Coreia do Norte? A Coreia do Norte, ela era a número 1. Ela era a número 1 em perseguição no mundo. Isso significa que se você for descoberto como cristão, se você estiver carregando uma Bíblia na Coreia do Norte, você é automaticamente acusado de alta traição contra o governo divino do Jin Kachuk, né? E você é morto. Então, recentemente, saiu a notícia de um missionário americano. Como é americano, eles não podem matar, porque senão, né, a coisa fica feia para eles. Então, eles botaram o cara para fazer trabalho forçado, mas ele era missionário. Nesse contexto que você pode ser preso, a Coreia do Norte tem de 1 a 2% de cristãos. Uau! Sim, tem igreja na Coreia do Norte. Vamos continuar. Próximo, Indonésia. O que é isso na Indonésia? Pode ir mais um pouquinho. A Indonésia tem 47ª, ela quase está saindo da lista de perseguição. Então, em alguns pontos da Indonésia tem perseguição, mas lembrando que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Eles têm 200 e poucos milhões e é a maior quantidade de muçulmanos que existe no mundo na Indonésia.
Tá? Então tem ali infelizmente a briga é muito mais política do que religiosa. Tem muçulmano que mata cristão, mas tem cristão que mata muçulmano. Tá? Acredite se quiser. Vai para o próximo, né? Ainda assim, o cristianismo é de 8,7%. País que tem perseguição. Tá? Por que eu coloquei a Indonésia aqui? Pastor, por que você está escolhendo esses países? Tá? Porque a Indonésia foi um país que nós fomos em 2004. Na verdade, nós estávamos indo para o Timor-Leste. Nós passamos 7 dias na Indonésia e 20 dias no Timor. E essa igreja foi uma das igrejas que nos apoiou nessa viagem. Muito obrigado, porque foi impactante. Foi a viagem que mudou nossas vidas. Tá? Depois de Jesus, né, a segunda mudança foi muito impactante. Né? Pode colocar. E lá na Indonésia, a gente teve esse tempo lá, eu, a Sandra e o Luca, e a gente viu essa realidade, a gente viu a dificuldade. Aquelas crianças são as crianças que eram do orfanato que a gente cuidava, hoje já são todos jovens, adultos, né? Eles eram todos filhos de cristãos mortos na guerra. Então era criança que tinha visto a mãe ser decolada, o pai ser esquartejado, coisa assim, e que vieram para esse abrigo querendo ser soldados para matar muçulmanos. E hoje muitos deles se tornaram pastores, médicos, cantores, professores, porque o coração deles foi mudado por Jesus nesse tempo. Foi muito legal e foi um tempo realmente que mexeu muito com a gente. Pode colocar. Isso aí eu coloquei porque vocês ainda tem King's Kids aqui ou coisa parecida? Pois é, eu tive que ensinar King's Kids em indonésio. Porque o cara me escreveu as palavras lá, o missionário, e falou assim: cara, eu tenho compromisso, preciso sair, ensina a galera aí. E saiu. E eu lá, como é que fala mais juntinho mesmo, né? E fui me virando, e Deus colocou de um jeito assim, um milagre. Em 7 dias eu estava conseguindo pedir coisa no McDonald's, tudo em indonésio. E aí quando eu pedi tudo em indonésio, o McDonald's parou, porque eu estava com a camiseta do Brasil. E aí os outros atendentes vieram, o cara lá de dentro da cozinha, e eu, ele falou indonésio, né? Porque a gente estava em Bali, porque Bali era o único lugar que saía voo com o Timor. E lá, eu sou americana, né, lugar turístico, não falo inglês, e eu falei indonésio, com a camiseta do Brasil, né? Porque em 2004 o Brasil tinha sido campeão, né? Campeão. Então a gente estava em alta. Parou, até ganhou uns bolinhos de arroz a mais. Porque lá tem bolinho de arroz, né? Tem onigiri no McDonald's. E uau, e a gente conseguiu, e hoje eu pude reencontrar uma dessas meninas que ela veio para o Brasil, né? E foi muito gostoso ver tudo aquilo que Deus tem feito. E a verdade é que depois que a gente foi para lá, eu tinha certeza que nós seríamos missionários na Indonésia. E até hoje, Indonésia masih tinggal di dalam hati kita. Indonésia pode colocar. O que eu falei? A Indonésia ainda mora dentro do nosso coração. E aí eu falei: e aí, Senhor? Eu estava disposto a ir aí, comer frango todo dia, porque não tem carne, né? Bom dia. E eu falei: é aí, Senhor, é isso. Eu peguei fácil a língua, eu gosto, é isso, Senhor, é aí que o Senhor quer a gente, né? Vamos começar a se preparar para isso. Mas Deus tinha um desafio ainda maior para a gente. Pode colocar. Japão. Por que o Japão é um desafio maior? Eu vou tentar, porque você olha e fala: uau, esse monte de país com perseguição precisa de missionários, certo? Agora eu vou falar um pouquinho do Japão. Pode colocar. O Japão, pode colocar os 3. Pode ir rápido. O Japão, ele tem 51% de shintoístas, 38% de budistas e 1 a 2% de cristãos. Onde que você já viu essa porcentagem? Na Coreia do Norte. Veja, a China e a Indonésia tem quase 9% de cristãos com perseguição. A Coreia do Norte, que é o número 1 perseguição, tem 1 a 2%. E o Japão tem 1 a 2% de cristãos. O detalhe é que no Japão não existe perseguição. Você pode ser cristão. Nós estamos tirando visto de missionário no Japão. Se um país que não tem perseguição tem 1 a 2% de cristãos, já dá para perceber que temos um problema muito grave. Certo? Isso significa mais coisa. Pode até completar aí. Na verdade, daqueles 1 a 2%, né, só 0,22% são cristãos protestantes. Ali dentro do Testemunho de Jeová, católico, Seixonoye, um monte de coisa. Tá?
70 desses, só 75% são cristãos confessos. Tem uns que falam, o que você é? Eu falo, não sei. Já, né? Está na dúvida, não sei. Desses, só 10% tem menos de 30 anos. A nação japonesa como um todo é uma nação de idosos. Mas entre a igreja, a média de idade dos pastores da nossa igreja é de 70 anos. Então, uma igreja que, por mais duro que seja dizer, na prática ela está morrendo, né? Porque não tem gente nova vindo, tá? Isso significa que 1 a 400 ou 500 pessoas abaixo dos 30 anos são cristãos evangélicos. Está difícil esse monte de número, né? Então vou colocar uma imagem para vocês entenderem. Isso aqui é um famoso cruzamento de Shibuya. Aquele cruzamento que no horário de pico, numa atravessada, pode atravessar até 3.000 pessoas de uma vez. Quem assistiu Velozes e Furiosos, né? O cara vem e faz o drift, é mentira, não dá para fazer. Tá? É coisa do filme. Mentira. Né? Os que sabem te multam, os polícias te multam. Não existe. Mas aí eu peguei essa foto que eu tirei e resolvi contar. Pode pôr o próximo. Eu contei lá. Eu botei uma bolinha na cabeça de cada pessoa e fui mudando a cor a cada 100. Ficou parecendo parada gay, mas não é, tá, gente? Tá? Não é. É só o meu método aí de contar. E eu contei. Tem 6 cores, cada 100 bolinhas, 6 cores. Então você tem aí mais ou menos, um pouco mais, na verdade, 600 pessoas. O que significa ser cristão no Japão? Significa isso. Deu para perceber? Agora lembra, vamos voltar lá atrás, que a missão da igreja é eu falar para as pessoas que basta invocar o nome do Senhor para elas serem salvas. Qual a responsabilidade de um cristão evangélico no Japão? Deu para ter uma noção? Quantas pessoas ele precisa falar? E ele vai enfrentar o quê? Ele vai enfrentar... Você acha que o Deus do Japão é o Buda, né? Não é. O Deus do Japão é Mahon. É o dinheiro. Eles são ricos. Eles têm de tudo. Tudo lá funciona. Você vai vir com esse evangelho meio baratinho aqui do Brasil, de que hora que melhora... E que, né? E que Deus dá prosperidade, mas não precisa, a gente já tem. Deu para perceber a diferença? Sabe o que é ser cristão evangélico no Brasil? Põe o próximo aí. É isso aqui, ó. Está dando para ver as bolinhas laranja? Olha a quantidade. Olha. Isso é ser cristão evangélico no Brasil. Volta um. Isso é ser no Japão. Isso nós estamos falando que os outros que não são pessoas que ou são católicos ou vêm de uma tradição cristã, que sabem, ainda que tenham uma ideia, de quem é Jesus Cristo. Certo? Então tem uma menina lá de Diadema, a Cíntia, que ela fez intercâmbio, ficou um tempo no Japão, depois ela ficou na Austrália. E ela teve a oportunidade de fazer uma amiga japonesa na Austrália. Então era uma menina estudada, dos seus 20 e poucos anos, formada, que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Então não era uma pessoa, né, do interior ali na Cala, né? Não é do interiorzão, é gente que tem contato. E quando a Cíntia começou a falar de Jesus para ela, essa menina falou, agora eu entendi, porque quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi um quadro, uma exposição de um homem preso numa cruz. E aquele quadro mexeu muito, me incomodou muito, mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Ok? É uma nação enorme de quase 200 milhões de habitantes que não tem ideia de quem seja Jesus Cristo. Apesar de toda a internet, apesar de toda a comunicação. Continuando. Como pregarão? Lembra qual era o problema de Paulo? Precisa de gente para pregar, mas como pregarão se não forem enviados? Aí você pensa, bom, se o Japão tem todas essas necessidades, pastor, né? Se é uma nação tão difícil, deve ter navios de missionários indo para lá, como a gente vê, indo para a África, indo para a China, não é verdade? Pode continuar. Não é verdade. Pode acender. Essa senhora é uma senhora japonesa, ela é líder de uma organização chamada OMF. A OMF era a antiga organização do Hudson Taylor, que evangelizou o interior da China. Tá? Então ela é uma organização focada no Sudeste Asiático,
Então ela tem noção, ela tem contato com outras agências, então ela tem uma noção de onde estão espalhados os missionários no sudeste da Ásia. E quando ela nos conheceu em janeiro e viu que a gente estava indo para o Japão, ela tirou essa foto e postou isso no Facebook dizendo isso aqui: uma família esperando para ir no Japão. Finalmente, alguém. Porque uma diretora de missões no sudeste da Ásia escreve que finalmente tem alguém indo para o Japão? Porque tem um monte de gente indo? Não. Porque você não tem missionários no Japão. O Japão é um campo difícil. O Japão é um campo duro. O Japão é um campo onde as pessoas não se convertem. Mas o Japão é um campo caro. Ah, tem indo para o Japão? Para Disney você não quer ir não, né? De missionário. Vai comer sushi todo dia. Com o valor do nosso sustento, você manda uns 5 missionários para a África. Fácil. Agora, aqui tem mais. Eu não tenho foto de criança passando fome ou pobre do Japão para mostrar para você e te emocionar. Para você poder nos apoiar, nos sustentar. Não tem. Não tem. Então você olha para o Japão e fala, eles não precisam até você descobrir que no Japão tem 30 mil suicídios por ano. Sabe quanta gente morre no Brasil com arma de fogo? 40 mil. Você acha o Brasil uma nação perigosa, né? Porque as pessoas se matam. Lá no Japão também é uma nação perigosa, porque as pessoas se matam. Continuando. Além disso, além de olhar, e eu espero ter provado para você que o Japão é uma nação que necessita do amor de Deus, que necessita de missionários, tem uma outra questão particular nossa. Paulo está falando ali em Romanos ainda, ele diz: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém está passando por uma dificuldade financeira e as outras igrejas resolveram ajudar. Aí, olha isso que interessante que Paulo vai dizer aqui. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Então, um conceito interessante aqui, né, de que os gentios eram devedores àquela igreja que começou em Jerusalém. E eu quero dizer para você, hoje, eu, Rodolfo, João Paulo Veronese, meu nome não dá para escrever aqui para ti, estou aqui hoje, porque esse homem, vou te colocar, este homem, Daniel X1, um dia saiu do Japão e veio aqui sofrer com os imigrantes para falar o Evangelho. Eu que não tenho nome japonês, sou devedor a esse homem, porque se não fosse por ele, pelo legado que ele deixou aqui, eu não teria me convertido. Tem mais, todos nós que estamos reunidos aqui hoje nessa igreja, não estaríamos aqui, porque esta igreja não existe. Nós temos uma dívida histórica para com o Japão, como denominação. Outras igrejas brasileiras, talvez não. Mas nós, metodistas livre, você, sendo japonês e descendente ou não, tem uma dívida. Estar aqui hoje te faz uma dívida histórica para com o Japão. Porque nós estamos reunidos aqui hoje por causa do legado desse homem, que saiu lá do Japão e veio para um contexto que o pessoal era quase escravo. Não só ele, como a história que eu achei impressionante. Ele veio com 28 anos e veio um rapazinho junto com ele, o senhor Mita, com 18, que virou para ele e falou assim: se você for e tiver que trabalhar na lavoura, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Então vamos fazer o seguinte: eu vou, eu sou mais novo, eu vou junto com você. Eu trabalho e sustento nós dois. Uau, era a mesma coisa de hoje o cara falar: eu vou para o Japão trabalhar, trabalho na fábrica e sustento você, pastor. É impressionante a coragem desses homens de vir e falar. E quando eles encontraram um homem com potencial, que era o pastor emerenciano, eles não tiveram dúvida de discipular esse homem, de cuidar desse homem. Hoje nós temos um conselho brasileiro com mais de 5 mil membros, que também é devedor ao Japão. Então nós temos uma dívida histórica. Tudo isso eu estou falando porque o Japão é uma nação que precisa, é uma nação que não tem muito missionário ainda, e que nós temos uma dívida histórica. E é isso que nos motivou a falar: nós precisamos responder ao chamado de Deus para ir para o Japão. Mas essa, pode continuar, né? Então, qual é a nossa resposta?
para a pergunta de Paulo, é ir ao Japão. Pode colocar tudo. Qual é o nosso projeto? Falando um pouquinho agora, especificamente do nosso projeto. Nosso projeto, no primeiro termo, é de 3 anos, então nós vamos no começo do ano que vem, em janeiro, né? Compramos a passagem pela fé, que o visto ainda sair. Então, olhem para nós. E a nossa intenção é ficar na região de Chiharatiba, que é ali na península da Baía de Tóquio, perto de Tóquio, onde a gente já tem uma igreja. O foco é na mudança para a língua japonesa. Então hoje a nossa igreja é de brasileiros, tá? Assim como aqui no começo foi de japoneses, mas a gente quer que mude logo para o japonês, porque a segunda geração é japonesa. Se a gente não fizer isso, vai acabar, né? Tá? Então esse é o nosso projeto principal, e esse ano é um ano que a gente tem buscado sustento e apoio. Então, o fato de vocês estarem ouvindo a gente e se comprometerem a orar por nós já faz toda a diferença. E sem isso, não tem como a gente ir. Sem suporte de oração, não tem pra gente como a gente ir numa nação tão difícil e tão fechada. Tá? Vou continuar. E aí ele coloca, Paulo termina dizendo: como pregarão se não forem enviados? Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, meu convite para você nessa manhã não é só para nos apoiar. Meu desafio para você é para que você permita que Deus torne os seus pés belos. Isso não precisa ir para o Japão para fazer. É só você ter esse coração de saber que a gente não pode ficar fechado aqui dentro. Isso quer dizer que você tem que, quando surgir a oportunidade, você vai ao seu vizinho, você vai, todo mundo aqui trabalha em algum lugar, tem uma família, tem amigos que você pode falar do Evangelho. Você pode viver o Evangelho. Não estou falando de você ser um crente chato, tá? Não estou falando que só fala de Deus o tempo todo no trabalho. Não, eu estou falando de você viver o Evangelho. Mostrar que basta invocar o nome do Senhor. Isso não é um privilégio só nosso, que somos missionários, né, do outro lado. Isso é para todos nós. Nosso convite para vocês é: sejam junto conosco. Se torne-nos a oportunidade de tornar seus pés belos, nos enviando, sendo nosso apoio e nosso sustento, principalmente em oração. Agora, não é só isso, é o desafio para que os seus pés se tornem belos por aquilo que você também faz, não só por aqueles que você apoia. Porque se a igreja é você, não é a liderança, não é esse lugar. Se a igreja não tiver um olhar para fora, então ela está errando na base daquilo para qual ela existe. Que esses momentos de adoração que a gente tem juntos sejam para nos motivar, porque o mundo precisa ouvir que basta invocar o nome do Senhor para acessar. Quão belos são os pés, que Deus possa tornar os seus pés belos para anunciar as boas novas do Evangelho. Esse é o desafio que Deus tem para nós nessa manhã. Esse é o desafio para o qual nós estamos respondendo. Se o seu coração arde por isso, se de alguma forma você vê que você precisa responder, ouça aquilo que Deus tem chamado e responda. Deus tem nos sustentado, Deus não tem deixado faltar nada, porque Ele tem ido à nossa frente. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, é isso que tem nos motivado. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para você também. Se o seu chamado é o seu trabalho, amém. Se o seu chamado é do outro lado do mundo, amém também. Mas que essa igreja seja composta de pessoas que têm os pés belos. Isso é uma resposta que você individualmente precisa dar a Deus. Amém? Acho que não tem mais ninguém, né? Né? Nossos pequenos ali podem colocar, né? Batata colocar Meni e nós chegamos assim, né? Por favor, olhem por nós. Dom arigatou, gozaimasu. Muito obrigado. Vamos orar? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Eu que você pensasse agora, no primeiro lugar, que oportunidades você tem. Que momentos talvez esteja te faltando um pouco mais de ousadia para falar do Evangelho. Para ter os pés belos. Pergunte para Deus, deixe Deus te mostrar. Foi Deus que conduziu Paulo. É Deus que tem nos conduzido. Tenho certeza que Ele quer te conduzir também. Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor não permita que a gente se acomode, Senhor. Que nossos pés se tornem feios e sujos e preguiçosos.
Mas pelo contrário, Pai, faz os nossos pés limpos por andar por aí falando do Teu Evangelho, por levar essa esperança que nos motiva, que nos faz estar aqui hoje, de invocar o nome do Senhor e sermos salvos. Que essa esperança esteja em nós, onde quer que a gente esteja. Muito obrigado, porque um dia o Senhor levantou alguém que veio falar isso para nós. Nós te conhecemos e fomos salvos, estamos aqui hoje. Que nós possamos ser também pessoas assim para outros que precisam tanto do Teu. Que seja aqui em Jerusalém ou até os confins da terra, mas que nós possamos responder a Tua pergunta de como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Como o Senhor perguntou para Isaías: quem há de ir por nós? A nossa resposta pode ser a mesma, Senhor. A mim, envia-me a mim, Senhor. Nos envia, Pai, onde quer que o Senhor nos deseje. Que o Senhor faça dele nós, como indivíduos, como igreja, essa paixão pelas almas que morrem sem conhecer o Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito Santo encha-nos nessa manhã e nos transporte, Senhor, e queime em nós essa paixão. Nós agradecemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar aqui à frente, a Sandra também vira à frente também. Nós gostaríamos de orar por vocês. Eu vou pedir para todos ficarem de pé. Quando a gente. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Quando tem algo muito bom, nós queremos compartilhar. Na verdade, a intenção não é levar uma religião, uma forma de crença para uma outra pessoa. Não é esse o propósito. Mas o que nós desejamos é compartilhar algo tão bom. Deus que muitas vezes permite que a gente seja mandado embora, muitas vezes, não é? Deus que a gente ora e Deus responde. Deus que, quando nós temos angústias e clamamos a Deus, e Deus vem ao nosso encontro. Deus que nos restaura, que nos dá um fígado. Já estava um pouco rodado o fígado, mas é um fígado novo para Ele. Deus faz todas essas coisas. É um Deus maravilhoso, poderoso. Deus que restaura famílias. Quantos de nós tivemos famílias restauradas, transformadas pelo poder de Deus? Quantas pessoas viram, marido e esposa sendo transformados estranhamente? Mas o que está acontecendo com você? Porque supostamente ele começou a vir para a igreja, mas a questão não é porque ele veio para a igreja, mas é porque ele está tendo um encontro com Jesus. E é esse Jesus que as pessoas precisam conhecer e permitir que Jesus faça parte da vida deles. Da mesma forma no Japão, se eles estão se suicidando, se eles estão tirando a própria vida porque eles não têm perspectiva, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E o propósito é justamente falar: olha, existe um Deus que pode encher teu coração, transformar a tua vida, te dar um propósito para você viver. E é esse o propósito, que eles estão em compartilhar dessas boas novas. E muitas vezes nós não podemos ir para o Japão. A gente poderia ir para lá, todo mundo, mas aí a gente vai querer ir para Disney, não vai dar certo. Então, é melhor, alguns vão enviar, alguns vão trabalhar bastante para poder enviá-los, alguns têm um ministério de oração, vão orar por vocês. Enquanto isso, a gente vai evangelizando na nossa Jerusalém. Alguns aqui têm chamado para missões, para outras terras, para outros lugares. Não temos certo que Deus vai chamar também. Então, mas nós precisamos estar abertos, ter o nosso coração aberto para alcançar outras pessoas, para compartilhar as boas novas. Esse é o nosso chamado. Então, que ao mesmo tempo que nós oramos por vocês, como você orou também, que a gente tenha esse coração aberto para poder saber e entender que essa é a vontade de Deus para com a igreja. É muito gostoso estar aqui, mas nós precisamos sair, precisamos voltar, precisamos ir para outros lugares. E aí, quando dá um tempinho, a gente se reúne aqui de novo, louvamos a Deus juntos e saímos de novo. Esse é o processo que Deus quer para a nossa vida, para a igreja. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós queremos agora orar e abençoar, Senhor Deus, Rodolfo, a Sandra, as crianças, porque, Senhor, eles precisam da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça. Eles já têm, Senhor Deus, no coração deles a resposta para o chamado do Senhor. E eles falaram sim para Ti, Senhor Deus. E eles estão se colocando diante do Senhor
deixando muitas coisas para trás. Eles estão deixando, Senhor Deus, tantas coisas que eles poderiam fazer. Eles poderiam, Senhor Deus, curtir a vida como um casal, como família. E curtir tantas coisas aqui, está tão confortável aqui. Mas eles, Senhor Deus, estão se levantando para serem servos do Senhor, para anunciar numa outra nação, Senhor Deus, a Tua palavra, o Teu Evangelho, as boas novas. Então nós oramos ao Senhor, que o Senhor nos revista com o poder, com a autoridade, com a graça do Senhor. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor coloque nos lábios do Rodolfo e da Sandra, Senhor Deus, das suas filhas, uma palavra de conforto, de consolo, de graça, Senhor Deus, que onde eles estiverem, Senhor Deus, e quando eles compartilharem, Senhor Deus, todos eles possam ver, Senhor Deus, uma palavra de graça, Senhor Deus, saindo dos lábios dele. Que, Senhor Deus, eles possam ver e perceber o amor do Senhor através da vida deles. Senhor Deus, que quando a palavra que eles ministrarem, através de um cântico, de um compartilhar, de um testemunho, possa, Senhor Deus, penetrar na mente, na alma vazia deles, uma alma, Senhor Deus, tão seca, que eles possam, Senhor Deus, sentir como que águas vivas, ó Deus, entrando na alma deles, e eles possam perguntar para o Rodolfo passando: que palavra é esta que vocês têm ministrado, que está mexendo no nosso coração? Então que eles possam dizer: essa palavra é a palavra que vem do Eterno, do Deus vivo, Deus maravilhoso. Senhor Deus, que na oração deles, quando eles impuserem as mãos sobre os enfermos, sobre os abatidos e oprimidos, sobre aqueles que estão endemoniados, sobre aqueles que estão sem esperança, Senhor Deus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga libertação, que toda a opressão que estiver sobre eles, na oração, quando eles orarem e clamarem ao Senhor, Senhor Deus, faz milagres e maravilhas no meio deles, usa a vida deles, ó Pai. Então nós queremos orar, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos envie. Nós queremos estar juntos, ó Deus, apoiando, orando, Senhor Deus. E ao mesmo tempo, nós queremos, como igreja, Senhor Deus, o Senhor tem falado nesses dias, ó Deus, a respeito de missões, de pessoas que dão a vida para falar do Teu Evangelho, para que as pessoas que não têm esperança tenham esperança. Pai, abre o nosso coração, a nossa mente. Um dos chamados que o Senhor tem para esta igreja é justamente, Senhor Deus, levar as boas novas, dar todo o suporte necessário àqueles que vão, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, estar aberto àqueles que estão ao nosso redor para falar do Teu Evangelho. Então nós oramos, agradecemos a Deus e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se sentar. Agora a gente vai enviar o Rodolfo e a Sandra lá para o chão deles, porque eles estão ali, eles gostariam de ouvir um pouquinho também a respeito do projeto que você tem colocar. Então, o Rodolfo vai se ausentar, ele vai para lá, vai tomar um chazinho também lá, tá bom? Nós vamos permanecer aqui. Eu vou chamar ele para a Noemi, para nós. Isso aqui falou, mas. No centro que quem pode ficar, a Sandra a gente tem um marca-página que tem aqui nossa fotinha, nossas coisas para você colocar na sua Bíblia ou na sua geladeira para você lembrar de orar por nós. Tem aqui também o nosso site, que a gente tem um blog que a gente tem contado as coisas e tal. Então, por favor, depois você nos procure e pega o seu. É de graça. Né? Pega o seu para você colocar lá e lembrar de orar por nós. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, Rodolfo. Aproveitando que ele falou a respeito disso, se você sentiu no seu coração de investir em missões, então você pode nos procurar, dar um toque para a gente, ou se você quiser ofertar especificamente para a família deles, que é o Rodolfo e Sandra, pode depositar também. Mas assim, nós temos conversado nas nossas reuniões a respeito de investir em missões. Então nós como igreja, nós estamos orando, pedindo para que Deus coloque em nosso coração os ministérios que Deus quer que a gente invista. E nós temos orado e nós temos, depois que vamos compartilhar com vocês alguns ministérios que vamos investir como igreja. Então você pode fazer parte desse projeto de investir em pessoas que desejam compartilhar, que desejam falar de Jesus. Então, tá bom, pode ir lá, viu, Rodolfo? Deus abençoe lá, viu? Então eu vou chamar então a Noemi. Tá aqui. Ela vai dar os avisos. Bom dia, gente. Bom dia. Vem aqui no papel. Bom dia, Senhor. Bom dia. Bom Deus. Posso ler uma coisa? Vou pedir permissão para vocês, tá bom?
Hoje a gente ouviu um pouquinho sobre missões. Eu queria ler isso para vocês. Tem uma carta que me fez pensar. A carta foi escrita por uma linda mulher. Nunca vi uma foto sua, mas sei que é linda pelas suas palavras. Ela escreveu a carta para seu esposo e diz assim: para você que está no céu, dizem que os dias passam como flecha. Estou assustada como os últimos dias passaram rápido. No ano passado, comemoramos 15 anos de casamento. E neste ano, em 5 de setembro, íamos convidar os amigos mais chegados para o culto de ação de graças. Estava ansiosa para comemorar, mais uma vez, o nosso casamento. Mas, de repente, você viajou para o céu. Como num sonho, já se passaram 10 meses depois de sua última viagem. Alguns anos atrás, quando você viajou aos Estados Unidos e Japão, procurei ajudar você na arrumação das malas para que todas as coisas necessárias para a viagem não fossem esquecidas. Fui até Santos para me despedir de você. Nos últimos dias tenho lembrado muito desse tempo que passou, mas em junho do ano passado, quando você partiu para o céu, a única coisa que precisei fazer foi preparar o último lugar que você iria vestir. Ou só até aí. Você parecia dizer naquele dia de partida repentina. Em outras viagens, em cada ponto, em cada porto que passava, sempre me mandava notícias e assim eu podia saber como você estava. Mas, nesta viagem, ainda não recebi uma cartinha sequer, nem mesmo um cartão postal. Mas quando oro, sinto que nosso coração está em plena comunhão. No dia 26 de fevereiro, 8 meses após a sua partida, pela primeira vez sonhei com você. Você parecia forte e eu fiquei satisfeita. Ouvi dizer que o céu é um lugar maravilhoso, onde não há sofrimento, nem dor, nem doença. Um lugar muito gostoso para se viver, com muitas flores. Assim nos ensina a Bíblia. Eu, assim como prometi dentro do sonho no dia 26 de fevereiro, vou prosseguir a vida obedecendo a Jesus, me dedicando para confortar e consolar quem está sofrendo. Quero apresentar o Senhor Jesus como nosso consolador, ajudador e me colocar à vontade do Senhor, no seu serviço, até o dia do nosso encontro, completando a carreira que me foi colocada. De dia e de noite, ouço sua voz orando perto do meu ouvido. Já escrevi bastante. Outro dia tive mais notícias. São Paulo, Brasil, abril de 1947. Yoshi Nishizumi, esposa do pastor Nishizumi, um dos fundadores da Igreja Metodista Livre. Essa foi uma carta, são os bastidores, né, da história daquilo que a gente viu hoje. Né? Então, o pastor Nishizumi, ele foi um dos fundadores da Igreja Metodista Livre. E essa carta foi escrita por sua esposa, logo depois da partida dele. Então, a gente percebe que são pessoas humanas como nós, né, que passam por lutas, por tribulações, mas esse foi maravilhoso. Eu creio que famílias como essas são pessoas que amam o Senhor profundamente. E se elas vão porque elas enxergam o eterno e não o momento. Isso é maravilhoso. E os nossos olhos, muitas vezes, enxergam muito limitado. Mas aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, por meio das nossas vidas, é alcançar uma nação. É uma nação humana. E é por isso que a gente está aqui. A gente crê que cada vida é portadora dessa responsabilidade de dizer que a vida é muito mais do que isso que a gente está passando. Mas é algo a mais que repercute para a eternidade. E se a gente está aqui reunido com 200 pessoas, às vezes 100, em lugares que a gente se reúne com 1000 pessoas, com 10.000 pessoas,
Mas essas pessoas são pessoas que são fruto de uma semente que foi lançada algumas décadas atrás. E é interessante observar a história de pessoas, não só de corporações e instituições, mas a gente perceber que por trás de uma instituição, de uma corporação, de uma fundação, existem pessoas humanas e que elas são pessoas que fazem diferença e causam impacto na geração que elas vivem, naquelas que viveram pela frente. Então, eu olho para o Rodolfo e para a Sandra, eu vejo também aqueles missionários peruanos que vieram, eu vejo meu pai, eu vejo tantas pessoas que assim deixam o seu conforto, né? a sua às vezes até o seu lugar seguro de proteção para poder levar um pouco daquilo que eles têm recebido de Deus. E é um privilégio, é uma honra fazer parte desse movimento de Deus, da gente poder levar a palavra, levar o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem, única e exclusivamente, porque a gente pode ser boca de Deus, braços de Deus, mãos de Deus, pernas de Deus, onde a gente alcançar. Então, essa é uma carta que me passaram na reunião de esposa de pastores, né? Eu nunca tinha participado de uma reunião de esposa de pastores. Naquele dia a gente fez crochê. Foi muito estranho, gente. Eu não sou muito habilidosa para essas coisas, né? E era uma reunião de crochê das esposas de pastores. E essa carta, ela foi passada pra gente. E aí eu olhei essa carta e assim, puxa um pouco de história. Eu conto de dor, de sofrimento que existe por trás de tudo que as coisas a gente nem sabe, nem imagina, né? E a gente vê o quanto eles são significativos na vida da gente até hoje, mesmo que a gente não saiba, né? O fato da gente estar aqui é porque alguém ali no Japão, eu não estou dizendo no Japão especificamente, poderia ser de qualquer parte do mundo, mas alguém ali do outro lado do mundo se incomodou, se levantou e disse: isso aqui seria alguém que ia a mim. Né? E essa disposição é uma coisa que impacta a vida da gente. Então, isso é uma coisa que estava sentadinha, me incomodou, viu? Desculpa, mas eu creio que assim, são coisas para a gente ponderar e refletir. Pensando em todas essas coisas, a gente vê também que ao mesmo tempo que longe e perto eles estão tão próximos, né? E ao mesmo tempo que a gente se alegra das pessoas que estão indo. Meu pai vai indo agora em outubro, né? Para missões de novo, missões indígenas. Às vezes ele diz que ele pega aqueles barquinhos que balançam pra caramba, né? Eu fico imaginando como é que o senhor de mais de 70 anos consegue entrar no barquinho assim, bem eu mesmo às vezes consigo entrar e ficar me equilibrando, né? Mas ele tem essa unção do Senhor, né? Esse chamado de se em nome do Senhor eu vou para pregar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem, né? Visitando as tribos, as pessoas que estão ali e muitas vezes pessoas que não têm outra oportunidade, senão por meio de uma pessoa que simplesmente diga: acho que vou sair daqui, acho que vou até ali, eu já volto, né? E vou lá e compartilhar a palavra. Então é isso, gente. Então, juntando com isso, com essa alegria de a gente estar enviando pessoas, a gente também quer se alegrar, porque existem pessoas aqui no nosso meio que estão passando pelo batismo. Né? Então, a gente teve, 2 semanas atrás, a gente teve o batismo. Tantas pessoas especiais que conheceram a Cristo. Só que foi interessante esse ano, né? Todas as vezes a gente tem o batismo no começo do ano e o batismo no final, assim, no segundo semestre. E dessa vez, devido à demanda, a gente precisou desmembrar um grupo em 2, né? Então, assim, a gente tinha em torno de 20 pessoas para batizar. Então, esse grupo, o primeiro grupo já foi, a gente tem um próximo grupo que vai acontecer no dia 12 de outubro. Né? Então, isso a gente percebe por esses amados, né, que estão esperando por esse momento de firmar esse compromisso com o Senhor. Senhor,
eu desejo cumprir os seus propósitos para a minha vida e o Senhor me usa. Então, essa é a declaração desses que estão para se batizar, orem por eles. Tem um monte de aviso, gente. Eu vou tentar me organizar, tá? Semana que vem a gente vai ter o seminário Veredas Antigas. Na verdade, essa semana a gente está no domingo, começa na sexta-feira. Esse seminário abençoando gerações. A gente já está com os grupos fechados, mas a gente queria contar com a oração, com a intercessão de vocês, né? Que o Senhor possa estar falando profundamente no coração dessas pessoas que estarão participando. É interessante que tanto aqueles que participam, isso que é feio, né? Mas assim, que estão ali participando do seminário, mas aqueles que estão ministrando são pessoas que também são tocadas e movidas pelo Senhor, né? Então, esse é um momento muito rico de crescimento da igreja, né? De encontro com o Senhor. E isso vai acontecer de sexta e sábado, sexta-noite, sábado à tarde e sábado à noite. Então, se acaso vocês puderem, né, colaborar, a ajuda de vocês. É porque assim, a gente tem na sexta-feira à noite um momento de intervalo, que é o cafezinho. E no sábado, à tarde e à noite também a gente tem os momentos dos cafés. Então a gente precisaria de voluntários, tá? Para poder fazer esses cafés. Às vezes o pessoal que é tão carinhoso traz um bolo, alguma coisa assim. Então, se vocês puderem fazer isso, vocês podem procurar a Eugênia. Bom, a Eugênia está ali atrás. E ela está ali. A gente vai ter um café reforçado também, né? A Eva e o William fizeram a pizza gostosa da outra vez que a gente comeu pra caramba. Foi muito bom. Então, se vocês quiserem, tem também de confraternização, mas sem fazer muito barulho, porque o pessoal vai seminário, né? Então, vamos falar, eu queria comer pizza com vocês, então vocês têm um nome para ela também, tá bom? Dá um tchauzinho, só saber o que é. Já que eu tô falando da Ellen, gente, eu já vou avisar que essa aula de artesanato acontece na quarta-feira, ela não vai acontecer na quarta-feira porque a Ellen tem um exame marcado, né? Então, se vocês que fazem artesanato puderem conversar com a Ellen, para a gente ver uma outra data, tá bom? Ok. Então, o seminário Veredas Antigas é isso. Mais alguma coisa? Fechou, né? Ah, verdade. Nós vamos receber um casal, né, existe uma grande possibilidade que a gente vai receber um casal. Então, se acaso vocês puderem hospedar um casal, não é certo, tá bom? Mas parece que eles vão vir de sexta para sábado. Então, a gente precisaria de alguém que os hospedasse de sexta para sábado, um casal, tá bom? Aí vocês podem conversar com a gente também. O que mais? Depois do Veredas, no domingo, a gente vai ter um projeto, um encontro com a Cícera. A Cícera, ela é responsável pelo projeto Débora, é aquele projeto que levanta mulheres intercessoras para que orem pelos seus filhos por 15 minutos por dia. Mas é um movimento que impacta tremendamente a vida dessas crianças, desses jovens, até a vida adulta. Então, eles são assim, ministrados mesmo. Então, o poder de oração é o que a gente vai aprender um pouquinho no próximo domingo. É isso, né, Bíblia? Ok. Aí, dia 11 de outubro, a gente vai ter aquele autocarro, aquela brincadeira com as crianças. A gente vai passar um dia no sítio. Vai ser no sítio do Dr. Mori, né? Então, se acaso você não sabe onde que é, a gente pode marcar um encontro aqui na igreja para a gente ir juntos. Mas se você já sabe onde que é, você já pode já direcionar para lá. Vai ser às 9 horas do dia 11, um sábado. E se acaso você não souber o caminho, aí você pode vir aqui às 8h30, que vai ter o pessoal que vai estar indo junto, tá bom? Pediram para fazer um monte-ore. Então vai ser um lanchinho comunitário. Então cada um, se puder, levar os seus... Assim, a gente vai comer juntos, né? Então vai ter um momento do almoço, do café da tarde. Então se você puder levar comida para poder juntar junto com o pessoal, e cada família levar a sua bebida e a sua água também para passar o dia, tá bom? A gente vai ter dia 24 e 25 treinamento do Crown, já está agendado, fechou. Mas se você ainda não deu o nome e tiver muita necessidade, mas assim, está fechado, tá? Mas assim, se você ainda não teve a oportunidade de procurar a Tati, procure ela para fazer o Crown, que é a questão de finanças, tá bom? E futsal vai ter, Vinícius, vai ter segunda-feira,
das 20 às 21 horas, reunião das mulheres de oração das sextas-feiras. Ai, desculpa, gente, estude só masculino segundas-feiras, às 20h30. Tá bom? Mais alguma coisa? A Cris vai cortar um do Caio. Parece uma brincadeira, alguma coisa, aí a Cris pediu doação de garrafas PET. Tá bom? Então, se você puder levar garrafas PET vazias, segundo ela. Tá bom? Então, senão não vai dar tempo de tomar todo o refrigerante e depois usar. E trazer na igreja no próximo domingo? Então, se você já puder adiantar e trazer as garrafas PET no próximo domingo, já vai ajudar bastante. Fechou, gente. Fechou. Então, é isso. Não, desculpa. Tem que me entregar isso agora. Tá? Então, vocês podem pegar um marcador com a Amanda. Posso deixar com você, Amandinha? Então, a Amanda vou deixar esse marcador com a Amanda. O pastor Paulo pediu para avisá-los que a gente está trabalhando agora a gente está fazendo uma pesquisa, tá? E é uma pesquisa muito séria que a gente tem procurado seguir ao longo dos anos. Então, nós já fizemos 3 pesquisas, a gente vai para a 4ª pesquisa. Trata do desenvolvimento natural da igreja. Como que a gente vai caminhar com uma igreja sadia? Então, existem 8 marcas de qualidade da igreja. E nessas 8 marcas de qualidade, a gente vai ter um questionário com 30 perguntas, né? E nessas 30 perguntas, a gente vai poder mapear quais são as áreas que a gente tem necessidade de cuidar melhor, orar, buscar do Senhor a solução, a estratégia para a gente poder melhorar essa área. Então, a gente tem alguns questionários. E como assim, eu não sei se vocês já foram entrevistados por esses Ibope, Datafolha, essas coisas, eu nunca fui, tá? Então eu não sei como é que funciona. Nunca me perguntaram nada. Mas isso daqui, gente, a gente precisa de uma amostra aleatória da igreja como um todo. Né? Então a gente não vai ver a questão de faixa etária, a gente precisa distribuir assim, com faixas etárias diversas, com pessoas diferentes, para que a gente possa ter um perfil geral de como a gente vai poder mapear essas 8 marcas de qualidade. Então, se você tiver disposição, né, e desejar responder esse questionário, vai estar com quem? Com a Dilene. A Dilene está ali atrás, então a Dilene ela vai estar com esse questionário. Só que assim, não fiquem tristes se acabar, tá bom? É porque, eu não sei quantas são. São 30. São 30 pessoas que a gente precisa, tá? Para fazer essa resposta, para fazer essas marcações e devolver no próximo domingo para a Dilene mesmo, tá bom? O Sr. Paulo pediu para escrever assim. Não precisa se identificar, não precisa pôr o seu nome, mas que você seja muito sincero, tá bom? Então é isso, tá bom? Então nós vamos ficar aqui agora. Deus abençoe muito a vida de vocês, uma boa semana, viu?